E o nosso blogueiro de hoje é um delegado de polícia. É, o delegado José Mariano de Araújo, delegado da Unidade de Inteligência do DEIC, o Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado de São Paulo. E ele tem um blog sobre crimes virtuais no mundo, é o mariano.delegadodepolicia.com. Se você não conseguir, o link também está disponível lá no nosso blog, no site da CBN. Doutor José Mariano de Araújo, muito boa tarde. Boa tarde, minha querida. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É sempre um grande prazer estar aqui, tendo a oportunidade de trocarmos algumas ideias. E não é a primeira vez, já conversamos aqui no Revista, né, uma vez sobre cybercrimes. Aliás, o blog do José Mariano de Araújo é uma ótima fonte de informação sobre os crimes cibernéticos, né? Quais são os crimes cibernéticos mais comuns? Olha, nós tivemos a oportunidade de conversar a respeito do assunto cybercrimes. E daquela oportunidade eu fiz um comentário que tem crescido bastante casos relacionados a crimes contra a honra. Tem uma certa explicação. As pessoas elas estão muito mais antenadas, muito mais plugadas com o mundo da tecnologia. E é óbvio que existem abusos, existem pessoas que praticam calúnias, difamações, injúrias, e com isso a quantidade de crimes tem proliferado. Mas nos últimos tempos, o que tem me preocupado bastante são principalmente as fraudes envolvendo a área econômica, como, por exemplo, os casos de furto mediante fraude, os estelionatos praticados por sites, principalmente relacionados a e-commerce. Como é que são aqueles e-mails que a gente recebe de uma cobrança, de alguma coisa assim? Exatamente. Você percebe que, sazonalmente, nós acabamos sendo invadidos em nossas caixas postais por informações relacionadas a imposto de renda, a casos assim, por exemplo, esse que a CBN muito bem trouxe informações, do caso do julgamento dos Nardoni, tem sido utilizado como uma maneira de tentar pegar internautas incautos e, a partir disso, infectar os seus computadores. A criatividade é o único limite para esses criminosos. Ao você clicar nesse e-mail, abriu o e-mail, geralmente é um link, né? Você automaticamente já está contaminado pelo vírus ali? Em algumas técnicas que os criminosos utilizam, sim. Em outras, você precisa ser redirecionado a um determinado site que, na realidade, acaba rodando um script sem que o internauta perceba isso daí. E as formas, as variedades de infecções são das mais, assim, múltiplas possíveis. Antigamente, o internauta tinha aquela visão, olha, quando vem uma mensagem, se eu colocar o ponteiro do mouse em cima do link que estão pedindo para eu clicar, eu já vejo se é falso ou verdadeiro. Isso hoje já não é uma técnica aconselhável. Por quê? Porque existem diversos programas que permitem que você faça uma verdadeira maquiagem do endereço que você está acessando e impeça que o internauta possa usar essa situação como um fator de segurança para poder clicar ou não. O que é aconselhável e é sempre dito, não somente por mim, mas por todos os especialistas. Se a mensagem não vem de uma fonte que você possa confirmar, confia e simplesmente ela apareceu do nada na sua caixa postal, apague-a. Não tenha nem a curiosidade de ver do que se trata. E qual é o risco desses vírus? Enfim, qual o risco maior, o mais extremo de um vírus desse? Olha, eu posso dizer o seguinte, os criminosos, eles têm aperfeiçoado as técnicas com as quais eles trabalham. Por exemplo, hoje eles não estão exclusivamente interessados no internauta X ou Y ou Z para pegar a sua senha, pegar as suas informações pessoais. Eles criam, na realidade, bases de dados que vão dar suporte à prática de crimes. O que eu estou querendo dizer? Imagine o seguinte, eles invadem o seu sistema, infectando, e a partir daí eles passam a ter acesso às suas contas de e-mail, onde eles vão conseguir ver todas as suas mensagens e não somente ver as mensagens. Eles vão conseguir também enviar mensagens pela sua caixa postal como se fosse você. O que significa que outros vão ficar expostos à ação criminosa deles. Muito e também, grave. e se você é um administrador de rede, o perigo é maior ainda, porque eles vão conseguir ver as suas senhas de acesso a sistemas, por exemplo, de empresas, de indústrias, de corporações, o que torna indiretamente essas empresas, essas corporações vulneráveis.
Muito grave. Quem é o criminoso cibernético? Qual o perfil desse criminoso? Olha, antigamente a gente tinha aquela clássica visão que diria, olha, o hacker, o cracker, são pessoas extremamente inteligentes, são dotadas de autoconhecimento técnico, parece personagens saindo de uma minissérie futurista, né? Só que não é nada disso. O que nós percebemos hoje é que a internet difundiu o conhecimento entre os mais diversos segmentos da sociedade, e ela também é responsável até por difundir o conhecimento criminoso. Então, o que acontece? É simples para quem sabe pesquisar adequadamente e tem acesso a diversas pessoas que eu poderia dar uma conotação de pessoas que estão a serviço do mal, da criminalidade, obter dados, obter programas que vão permitir que ele pratique golpes. Se você hoje fizer uma simples pesquisa no site de busca, procurando por palavras-chave, como por exemplo Keylogger, que é o programa que eles utilizam para acessar indevidamente o computador das suas vítimas, você vai achar muita informação, mas muita informação. Esse é o grande problema. Não existe nenhum tipo de controle sobre o que está sendo divulgado na internet. Até porque realmente é muito difícil que isso ocorra. Terrível. E para localizar esse criminoso? A localização, ela parte do seguinte princípio, informação. Eu, como policial, especialista na área, toda vez que nós temos que fazer esse tipo de trabalho, nós só podemos fazê-lo baseado em rastreamento de endereços IPs. Eu já tinha trazido um panorama anterior dizendo que endereço IP hoje no Brasil se tornou um verdadeiro dogma, porque existe uma proteção que é dada a ele, não na forma de dado cadastral, mas simplesmente de dado sigiloso, a qual não existe essa proteção constitucional, vamos dizer, mas sim é uma construção de alguns interesses corporativos, principalmente de empresas de telefonia e de provedores, o que impede um trabalho mais rápido da polícia. Nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo. E vou até enfatizar algo que eu tenho colocado muito no nosso blog. O Brasil hoje é um dos países em desenvolvimento que menos se preocupa com questões como cyberguerra, questões como cybercriminalidade, e está justamente na contramão do que vem acontecendo em outros países. Aliás, eu vi um dado, não me lembro a fonte, de que o Brasil é a principal fonte de spams no mundo. Ele está entre as principais. Se eu não me engano, ele deve estar ocupando, na atualidade, o 5º posto como um dos que mais fazem encaminhamento de mensagens de spams, mas principalmente aquelas que estão relacionadas ao chamado phishing scam, como fonte, inclusive, de material para criminalidade, né? Isso mostra só uma coisa: não estamos preparados para esse tipo de desafio, enquanto países como Estados Unidos, Inglaterra, que inclusive a Inglaterra tem até um aspecto interessante, eles se preocupam tanto que eles já estão treinando uma unidade de cyberinteligência policial para atuar nos próximos Jogos Olímpicos. O que é a cyberguerra que o senhor mencionou há pouco? A questão de cyberguerra, ela está relacionada a você utilizar uma infraestrutura como de uma rede idêntica à internet ou à própria internet, para que você possa trazer uma determinada ameaça a um país. Então você imagina um país que tem na internet, nas suas redes, o princípio de todas as suas atividades preponderantes. Por exemplo, controle aéreo, controle de energia elétrica, serviços públicos que são prestados, rede bancária, rede de crédito, tudo baseado nesse tipo de rede. Se isso vem a sofrer algum tipo de ataque e essa rede cai, você fica impossibilitado de prestar esse tipo de serviço. Então é óbvio que isso é uma questão de segurança nacional, na medida em que isso pode representar um caos para um país. E a maior parte dos países tem desenvolvido o quê? Programas de cibersegurança, na qual você prevê os cenários negativos, aquilo que de mal pode acontecer para o país, e procura desenvolver uma série de medidas para auxiliar e controlar eventuais ocorrências como essa. Não é o caso do Brasil. Nós não temos o que nós poderíamos qualificar como política de cibersegurança. Opa, isso aí, fica o alerta, hein, delegado? Aliás, eu até traço um panorama, pode achar que é meio fictício, mas eu creio bem no que eu estou mencionando no nosso blog. Eu disse o seguinte: eu acredito que o próximo cenário de uma eventual guerra mundial
vai ter como ponto principal justamente a internet, dada a importância dos sistemas que atualmente estão baseados na internet. É um dado muito grave que merece aí uma atenção. Bom, delegado, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo blog e até aí uma próxima entrevista. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e, como eu disse, é um grande prazer a gente poder estar aqui na CBN. Muito obrigada. O delegado de polícia, José Mariano de Araújo, ele é delegado da Unidade de Inteligência do DEIC, que é o Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado de São Paulo. Ele tem um blog sobre crimes virtuais no mundo, é o mariano.delegadodepolicia.com. Ele é o nosso blogueiro de hoje. Nós vamos aqui a um rápido intervalo e voltamos com o André Trigueiro.